Aburo Aboye, seja bem-vindo ao segundo vídeo, né, desse novo ciclo, desse trabalho, né. Eu, obviamente, não vou ficar enumerando aqui os vídeos dos quais eu vou fazer, porque a minha proposta ela é uma proposta, como eu disse anteriormente, né, de criar uma sequência de vídeos, ou seja, de ter alguns vídeos que, de alguma forma, vão ajudar vocês na caminhada espiritual de vocês, com responsabilidade. Hoje talvez vocês ouçam aí como trilha sonora a chuva, né? Aqui no Rio de Janeiro está chovendo hoje. E o tema desse vídeo, né? O tema do vídeo de hoje, embora eu já tenha respostas no vídeo anterior e eu vou abordar essas respostas, o tema do vídeo de hoje acho que vocês precisam conhecer um pouquinho do sacerdote que está do lado de cá. Obviamente a gente olha, né? É importante olhar o que estão colocando na internet, para eu entender de que maneira eu vou abordar melhor vocês, de que maneira eu vou dividir os meus conhecimentos e receber, na verdade, aquilo que vem de vocês, para eu poder criar uma linha editorial que seja interessante, né? Que seja uma linha da qual vocês consigam seguir, que vocês gostem. Então, assim, é muito, muito, muito importante que vocês coloquem os comentários de vocês, que vocês compartilhem os vídeos. Eu vou eu vou colocar o meu telefone aqui, o telefone do tempo, e existem pessoas que já perguntaram. Mas hoje eu queria falar um pouquinho da minha trajetória. Exato. Até para que, assim, de certa forma isso esclareça um pouco as coisas para vocês e, obviamente, vocês conhecerem o Babalaô que está do lado de cá. Que não é só Babalaô. Não é só Babalaô. Na verdade, está longe de ser só Babalaô. Tudo começou, na verdade, né? E eu gosto de contar histórias porque eu acho que histórias elas conectam com pessoas. E pode ser que alguma pessoa se sinta tocada pela história do lado de cá. E eu gosto que as coisas sejam legítimas, sabe? Eu gosto das coisas. Eu utilizo muito essa palavra legítimo, legítimo. Acho que tudo tem que ser de verdade, nada pode ser obrigado. E a espiritualidade aconteceu comigo dessa forma, de maneira legítima. Por que de maneira legítima? Tudo começou muito cedo, muito cedo. Embora nos meus cursos eu fale apenas um trecho da história, na verdade tudo começou com o Babalaô aqui sendo coroinha. É verdade, sendo coroinha. E obviamente eu não quero irritar o origem de ninguém, eu não quero incomodar ninguém com essa história. Na verdade eu quero mostrar como eu cheguei até aqui, né? Porque ninguém nasce grande. Obviamente eu tenho muito, mas muito que crescer. Mas ninguém nasce grande. E por que eu falo grande? Como representante de Orumilá aqui no Ilhaí, não dá para eu me sentir pequeno. Não dá. Eu não posso. Eu não posso ficar falando bem de mim, mas eu não posso me sentir pequeno. Então, graças ao Olodumare, hoje eu sou um homem grande. Não de estatura, eu tenho apenas 1,74, então não dá para falar que eu sou grande. Mas é importante eu falar. Primeiro é importante falar que o Babalaô que está do lado de cá é gente igual a vocês. Tá? E ri, brinca, e muitas das vezes eu falo coisas muito sérias brincando. Afinal de contas, tem coisas que são tão sérias que o melhor a fazer é brincar para falar sobre essas coisas. Então, retornando à minha trajetória, né? Tudo começou quando muito jovem, sabe? Eu fui um homem que fiz primeira comunhão. Babalaô veio falar de cristianismo? Não, ele veio falar da minha trajetória. Que para uns podem ser engraçadas, para outros podem ser sacal, para outros podem gostar, mas enfim, eu acho que faz todo sentido eu falar de que maneira eu cheguei até aqui, até para que você possa confiar naquilo que eu vou falar, não é verdade? Então, tudo começou, eu tinha, sei lá, talvez uns 8, 9 anos de idade, onde eu parecia um velho. Eu parecia um velho. Eu ia para a missa, não era dos jovens apenas, eu ia para a missa dos idosos, da terceira idade, onde só aqueles senhores bem da terceira idade, senhoras da terceira idade iam,
tava lá naquela época o Felipe, exato, para quem não sabe meu nome é Felipe. O Felipe estava lá, limpando vela, ajudando o padre, tocando o sininho e sabendo de cor rezar uma missa. O Felipe, na verdade, quase virou um padre. Hoje eu sou um padre dentro do culto Yorubá, mas quase virou um padre do catolicismo. Só que em um determinado momento eu tive problemas com a memória. Com 15 anos mais ou menos, eu comecei a ter problemas com memória. Eu estudava, eu fazia um treinamento de torneiro mecânico e eu já estava na 30ª peça, onde o fim do curso era 34 peças. Estava na 30ª peça, eu participei de campeonatos como torneiro mecânico. Eu era, digamos que cotista, que é o nome que se dá, de uma empresa muito boa aqui no Rio de Janeiro, aonde eu estava sendo preparado para ser contratado por essa empresa. Então a empresa apostava no Felipe, sabe, como torneiro mecânico. Alguns sabem, outros não. O torneiro mecânico basicamente é aquele profissional que trabalha com a metalurgia e faz peças, transforma metais, transforma a matéria bruta, né, o minério, em peças como, por exemplo, eixos, rodas, bolas de aço, enfim, trabalha com vários trabalhos, na verdade. E eu comecei como diz o dialeto do metalúrgico, eu comecei a matar as peças. Porque uma matéria bruta, um aço bruto, quando você coloca num torno, milímetros, na verdade é micro, já é uma outra medida, né, que só é conseguido medir com um micrômetro. Se você perder uma micra, já é o suficiente para que você mate aquela peça, que ela tem que encaixar certinho, com as medidas certinhas. Então eu comecei a matar muita peça. Eu comecei a desaprender, digamos assim. Minha memória começou a ficar ruim. Foi quando eu procurei, na verdade eu já começava a ter um pouco de contato com o mato, aonde meu babalorixá, ele tinha o local de culto dele, já havia comprado, com um pequeno grupo, já havia comprado o local de culto de orixá. E eu, na verdade, com a intenção de brincar, ainda era um jovem, com a intenção de brincar no mato, de jogar bola, de tomar banho de poço, eu comecei a ir para a roça de orixá. Exato. Roça de minha mãe, Oiabagã. Exato. Então, eu comecei a ter contato com aquele mundo, né, que era bastante diferente daquele mundo habitual, né, onde no catolicismo, e eu também não estou aqui para falar mal do catolicismo, pelo contrário, me sustentou até esse momento, e a gente precisa reconhecer, afinal de contas, o reconhecimento é bode Olodumare. Ou seja, o catolicismo me ergueu até aquele momento. Só que chegou um momento em que eu não podia mais atuar daquela forma. Foi quando eu me encontrei com o orixá. E foi um encontro muito interessante. Muito, muito, muito interessante. O orixá, na verdade, a princípio, né, as pessoas brincavam comigo. Ah, Felipe, você é de quem? Felipe, você é de quem? Aí eu falava que eu era de Deus. Eu sou de Deus, sou de Deus, sou de Deus. Aquela brincadeira na roça. Até que chegou esse período, né, da memória, e meu babalorixá, ele falou que ia jogar para mim. Até então, basicamente era um parente, basicamente era somente um parente. Vou jogar para você. E jogou, e viu que eu precisava me iniciar como Ogã, dentro do candomblé. Aos 16 anos de idade, tem um trecho que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui. Antes né, dele jogar, existia uma certa, por conta de algumas características que eu tinha, né,
existia uma visão de que eu era para o candomblé de orixá Ogum. Então, eu comecei a gostar de Ogum, né? Caramba, Ogum, poxa, guerreiro, poxa, Ogum, orixá forte, orixá que dá caminho. Quando fez orixá de dar para mim, o de Logum jogou para poder saber os meus caminhos, de que maneira eu ia adentrar aqueles mistérios que para mim eram muito novos, meu babalorixá percebeu que não era Ogum, era Oxalá. Aquilo, de certa forma, ninguém sabe disso, né? Mas dentro do nosso coração, quando a gente aprende a amar um orixá, é complicado depois você identificar outro orixá. Eu tinha um período pequeno entre brincarem com Felipe, falando que ele era do Ogum, e chegar até Oxalufã. Foi quando, e por essa razão, não tive muita guerra dentro de mim, porque eu não cheguei a amar como pai Ogum. Não, eu havia aquela referência, eu tinha aquela referência de orixá Ogum. Então não houve impacto. Mas daqui vai um ensinamento que eu acho que vale muito a pena ser dividido com vocês. Hoje em dia, e aí óbvio, gente, eu não estou aqui para irritar a uri de ninguém, eu não estou aqui para incomodar ninguém. Respeito o trabalho de cada um que coloca o rosto aqui para falar. Afinal de contas, não é fácil. Você colocar as suas impressões e as suas verdades, elas incomodam pessoas. Às vezes algumas pessoas gostam, outras são completamente incomodadas com essas verdades. Só que eu estou falando da versão do Ifatokun, que não necessariamente você precisa, digamos que, concordar. Estou contando uma história. Se você quiser continuar com a história comigo, por favor, vamos juntos. Quando foi identificado Oxalá na minha vida, aí sim eu comecei a olhar para o Oxalufã de um jeito diferente. E não demorou muito para que aos 16 anos de idade eu fosse iniciado como Ogã. Ogã de um orixá que me acompanha até hoje. Na verdade, alguns orixás que me acompanham até hoje. E é Oyabagã, orixá que para mim é um orixá muito, muito, muito importante. O Oxalufã, que dentro do candomblé, é o orixá que é meu pai e um paizão. Exato. Eu sempre fui um Ogã muito ativo, sabe? Eu me incomodava com algumas coisas, sabe? Eu sempre fui muito questionador. Eu sempre fui uma pessoa que eu não me contentava em não saber. Eu queria trabalhar para o orixá. Então, meus irmãos Ogãs, nós não temos somente restrições ao atabaque ou a um ritual de labé. Não. Nós podemos ser grandes homens dentro do candomblé, assim como existiram e existem ainda grandes homens dentro do candomblé, para que possa fazer com que o candomblé seja cada vez melhor. Mas eu já era inquieto ali. Eu não era um Ogã que para aquela época normal, né, onde, que eu falo de normalidade? Vamos tocar tabaco, vamos fazer labé, vamos ajudar a limpar uma coisa aqui, um cabrito ali, essas coisas. Não, eu era mais do que isso. Eu queria mais do que isso. Era uma questão de ambição, mas uma ambição positiva, ou seja, para ser honesto, o fato que eu queria era ser babalorixá. Eu queria ser babalorixá. Por que eu queria ser babalorixá? Porque eu queria raspar a cabeça das pessoas, eu queria iniciar pessoas, eu queria fazer um bocado de coisa na vida das pessoas. E ainda com pouco conhecimento, admito, pouco conhecimento muito raso. E aí vem uma outra coisa que para mim faz todo sentido falar para vocês. Às vezes as pessoas falam que isso tudo se aprende na roça. Agora sim talvez eu irrite a cabeça de alguns de vocês. Desculpa, mas nós não aprendemos. Não aprendemos. Uma roça, um templo, digamos que um terreiro, que de certa forma tem bastante filho,
não entra um barco de uma pessoa, quiçá duas. Eu já cansei de participar de barcos onde tinha como tinha, ou seja, tinham 5, 6 pessoas dentro da mesma iniciação. Aí eu faço um questionamento para vocês. Aonde a gente aprende, aonde se tem muito trabalho do início ao fim. Desculpa, mas não tem como. A gente aprende a repetir. Isso eu concordo com você. A gente aprende a repetir as coisas. Mas aprender o porquê do mel, porquê do açúcar, porquê do... que são a mesma propriedade, concorda comigo? Do melado. Ah, mas por que aqui não pode colocar um metal? Por que aqui pode? Ah, por que aqui tem que ser dendê, aqui não pode dendê? Isso não dá para aprender. Dá para a gente imitar, dá para a gente repetir. E isso eu repeti durante muito tempo. E confesso, me irritava. Muito. Caramba, eu ficava muito irritado. Por que eu ficava irritado? Porque eu queria saber o que tinha por trás daquilo. Porque, veja, ok, eu concordava com os meus mais velhos, onde eles falavam assim, e respeito até hoje, tá? Não pode porque não pode. Ou não pode porque você não tem tempo para saber que não pode. Gente, na cultura iorubá, a gente aprende primeiro. Porque quando a gente se torna sacerdote, as pessoas já vão buscar com dor. As pessoas já vão até a gente com dor. Então não tem como a gente aprender depois. Então, o que acontecia naquela época, e eu não posso falar na época de hoje, eu posso falar na minha época, e o que eu vivi, a gente aprendia a repetir. E foi esse motivo que me fez começar a estudar. Foi quando eu me deparei com um grande homem, um homem muito generoso, mas vocês não vão entender, porque vocês não estão dentro do meu, comprar e entender o quanto esse homem é generoso. Depois de muitos anos de candomblé, eu encontrei o meu alabá. Alabá é meu mais velho, dentro do culto de Egungun. Eu lembro que naquele momento eu sempre tentava manipular Egungun, tudo da minha cabeça, da minha forma, porque como eu disse, né, eu sempre fui inquieto com relação a isso. E não deu outra, né? Exu, um homem de Exu, através do meu Babalorixá, criou esse enlace aonde eu encontrei esse homem generoso do qual eu estou falando, que se chama Aosaju, que é meu alabá, que é responsável espiritual pelo Ile Uluabainan, Egum Agbalagbá, Egum muito velho, Egum que faz milagre. E foi ali, que eu pedi que esse alabá, que ele fosse eu e um grupo de irmãos, tá? Um grupo de irmãos, nós nos juntamos e fomos até esse alabá, conhecemos esse alabá e pedimos para que ele fosse ver as nossas coisas, porque a gente queria orientação com relação a como manipular essa energia que é um... Bom, o alabá esteve lá. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu tenho certeza que ele podia dar boas gargalhadas sobre o que ele viu, se ele não fosse o homem que ele é. Mas eu lembro que ele chegou lá, conversou com a espiritualidade, com a ancestralidade, e disse, Felipe, e eu não vou falar aqui o nome dos outros irmãos, afinal de contas eu não tenho a permissão de falar o nome deles, eu não consigo ajudar vocês da forma como está aqui. Eu consigo ajudar vocês de uma outra forma. Se você quiser ajuda da outra forma, eu consigo ajudar. Senão, eu não consigo ajudar. E nós estávamos muito empenhados em cultuar a ancestralidade da forma como era tradicionalmente cultuada, como é tradicionalmente cultuada aqui no Brasil. E foi quando nós autorizamos que ele fizesse e consagrasse os odubós de Egungun, enfim, consagrasse o ambiente para que a gente pudesse ter aquele que é chamado de, naquele momento, de Ibó de Egungun, onde habitaria
Egungun, dentre outras energias. Naquele ano, foi um ano de muita descoberta. Um ano onde eu pude, um pouquinho dos meus anseios, que era o conhecimento, eu comecei a despertar para outro mundo. E um mundo completamente mágico. Um mundo completamente sobrenatural. Um mundo que, embora seja dos mortos, é um mundo de vida. Egungun é vida. Egungun é vida, é saúde. Egungun prospera a gente. Egungun, eu estou falando da minha trajetória. Egungun é isso. Ou seja, ninguém nasce da chocadeira. Tem uma mangueira aqui atrás que não dá para vocês verem, mas ela só dá bons frutos porque a raiz está muito bem fincada no solo. Porque a raiz está cuidada. Por isso que ela dá frutos. Então perceba o quanto o Egungun é importante na vida de todos nós. Não é só na minha vida não, é de todos nós. Às vezes nós vivemos erros, cometemos erros até hoje, por conta de não cuidar da nossa ancestralidade. Porque da mesma forma que os mais velhos deixam heranças boas para a gente, os mais velhos também podem deixar coisas ruins na nossa caminhada espiritual. Então é importante, sim, cultuar a ancestralidade. Naquele ano, Egungun, eu fui apontado, digamos assim, como Moixã, como filho de um grande Egun, que na verdade pelo nome dele vocês vão saber. O nome dele ele chama Ayonili, a alegria da casa. É um Egun também que para o nosso contexto, né, para nós que cultuamos Egungun da forma brasileira, é um Egungun que vem dentro dos caminhos de Oxalá, também de Oxalufã. Para vocês entenderem a minha conexão com esse ancestral, é um ancestral tão grande na minha vida que Ogé, ele é chamado de, pelo Egungun, né? Ogé é chamado de Ogé, ou Mariu, ou pelo nome dele, né? Ou Aú. Esse Egungun me chama de Omomi, meu filho. Isso para mim é uma honra tão grande, mas tão grande. Mas muito grande. Depois eu posso até vir aqui falar dessas coisas impressionantes que aconteceram comigo dentro do Egungun, que podem ser compartilhadas, obviamente. Mas o mais interessante, dentro dessa, abrindo um parênteses dessa história, é que o Felipe, com muita ânsia de conhecer o culto de Egungun, eu tive duas grandes passagens que foram passagens sobrenaturais, tá? Sobrenaturais. Vocês vão entender o motivo do que eu estou falando. Naquela semana, eu conheço uma mulher que é uma grande amiga e irmã, que ela é uma mulher que tem olhos muito abertos com a espiritualidade, e se ela me permitir, depois eu coloco aqui algum meio de comunicação com ela. Mas essa mulher, ela jogando para mim, ela enxergou Egungun na minha volta inteira. E para ela, naquele momento, Egungun não era coisa boa, porque naquele momento, talvez ela nem lembre disso, mas Egungun não era coisa boa. Para ela, Egungun era espírito de morto que não fazia bem, etc. Quando ela disse aquilo para mim, o meu corpo arrepiou tudo. E eu disse para ela, minha irmã, isso é coisa boa, não é coisa ruim. E olha que eu fui para um outro propósito naquela ocasião, conversar com ela e jogar com ela. Aquilo foi um sinal muito importante para mim, muito importante. Ou seja, aqueles Egunguns dos quais eu estava me aproximando e dos quais foram consagrados no Ilê Axé de Orixá, eles estavam comigo. E aí, como você percebe a espiritualidade. Foi que... E o segundo momento assim, mais interessante foi quando eu fui à casa de um babalaô. Como eu falei, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu tinha que ir na casa de um babalaô. E fui. Cheguei na casa de um babalaô. O babalaô não me recebeu muito bem. Não.
Aô não fala mal de outro Aô, e eu não vou aqui falar mal dele, mas posso garantir a vocês que não foi uma experiência boa, não mesmo. Uma experiência que me colocou várias dúvidas na cabeça, não coisas boas. Foi muita coisa complicada. E aí vai uma coisa aqui, Babalaô não faz com vocês. Teve uma pessoa que fez comentário de como o consulente tem que agir, e que eu vou fazer um vídeo disso, tá? Mas eu preciso falar de como o Babalaô também não age. O Babalaô sério, ele tira dúvidas e conforta o consulente. Ele não coloca mais dúvidas na cabeça do consulente. Nós somos médicos espirituais. O médico, ele vai dar um remédio para você. Ele vai consolar você. Esse é o nosso papel. Obviamente dentro de todo um processo ritualístico e de todo um processo onde você não pode chegar aqui e ter mais dúvida. Você não pode sair daqui com mais dúvida. Não, você tem que sair com um caminho. Ó, o que eu tenho que fazer agora é isso aqui. É isso que você tem que sair, né? Então é importante que o Babalaô tenha essa sensibilidade para não deixar a consulente pior do que ele chegou. E não foi isso que aconteceu com ele. E existe um texto que eu preciso omitir para não criar dúvidas, mas Babalaô me colocou numa situação muito complicada com Egungun. E eu defendi Egungun. Naquele dia eu saí do Babalaô e fui direto para a casa do Malabá, que a princípio não estava acontecendo absolutamente nada lá. Mas fui lá para conversar, como era de costume. Hoje é que eu devo essas conversas para ele, porque a vida está corrida. Se ele assistir esse vídeo aqui, por favor, me perdoe. Você já sabe que a gente já fala sobre isso, né? Então não vem me dar bronca aqui no vídeo. Quando eu cheguei na casa desse homem, do qual eu estou falando para vocês, o Saju, Egungun estava lá. Esse Egungun que eu falo, que me chama de Omomi, estava lá. É verdade. Ele mandou me chamar. É verdade. Mandou me chamar com um Ixã na mão e dizendo para mim que eu estava recebendo aquele Ixã por merecimento e estava recebendo aquele Ixã pelaquilo que eu havia dito ao Aú. Aquilo me fez ficar tão emocionado e ter mais ainda a certeza de que a ancestralidade estava comigo, que aquele Omomi não era de mentira, ele era legítimo. E desde aquele momento eu me tornei, assim, trazendo para os que não conhecem, né? O Ogã, quando vai ser iniciado, existe um sinal que o Orixá dá para ele, que é o Orixá pede para suspender aquela pessoa que tem o livre-arbítrio de ser suspensa ou não. Aquele é um indicativo que aquele homem ou aquela mulher, ou para o homem Ogã, para a mulher é Ked. Aquele é um indicativo, né? Para o Egungun, o indicativo é entregar Ixã para aquele profano naqueles mistérios, que a partir daquele momento ele identifica aquele profano como um filho, como um Omo Ixã, como um filho do Ixã, que representa Egungun. Aquilo foi muito gratificante, foi uma coisa mágica, mágica, mágica. E naquele ano, o Ogã do Xalufã se tornaria um Ogé. Gente, foi a coisa mais incrível. Eu diria que é como se eu estivesse numa tribo. Tudo que foi feito comigo foi muito mágico. Os Ogés que estão ouvindo aqui sabem exatamente daquilo que eu estou assistindo, né? Sabem daquilo que eu estou falando. Tiveram um cuidado comigo e com os meus irmãos, que naquele momento estavam se iniciando, muito grande, porque é necessário esse cuidado. A casa é de Iemanjá e de Egungun. Mãe, me perdoe que eu não sei o nome de seu axé, tá? Mas eu vou usar Egungun, usar a palavra de Egungun para poder
e que as coisas fiquem bem por aí, que cheguem muito mais pessoas para que a família sempre cresça. Mãe Heloína, que eu estou falando, que é a esposa de meu Alabá. Aquele foi um dos melhores anos da minha vida. Foi quando eu tive acesso, quando eu subi o segundo degrau da minha escalada espiritual, que era me tornar OG. Num mundo completamente novo, completamente mágico, ali eu me tornava OG. Parecia que eu estava vivendo num outro mundo. Parecia que eu estava... parecia que era outra época, sabe? Eu não parecia estar naquele ano que eu estava, que agora eu não me recordo o ano, mas foram... também vai ser difícil eu falar aqui de tantos anos, né? Enfim, mas nesse momento eu posso falar que são... Depois vocês fazem as contas aí, tá ok? Mas eu sou já há 10 anos e completei 10 anos esse ano. E, então, quando vocês olharem o ano da postagem desse vídeo, vocês vão ver quantos anos de AGE tem em Fatucum. E, assim, foi o começo, o recomeço de uma nova caminhada espiritual. Que, obviamente, nenhuma dessas tem fim. Mas sabe que Fatucum não estava satisfeito ainda? Não com Egungun. Egungun sempre estive satisfeito. Inclusive, sou muito grato ao meu Alabá. Mas ainda eu ficava inquieto. Eu precisava saber de coisas a mais. Eu precisava de mais caminhos. Eu precisava entender. Naquele momento, eu passava a poder ajudar, a poder ser um Otum ou você um padrinho da direita ou padrinho da esquerda de um profano dentro de um. Mas ainda não era aquilo que eu queria. A espiritualidade me catucava. A espiritualidade ela me provocava. Assim como deve provocar alguns de vocês, vocês não sabem exatamente o que é essa provocação. Nós somos homobibi, nós somos filhos especiais e precisamos ter conduta, ter conhecimento, ter postura para que a gente possa realmente honrar aquilo que o Orixá, aquilo que nós, na verdade, escolhemos lá no Orum, a gente tem que fazer aqui. E para isso acontecer, nós precisamos buscar todas essas informações. Um belo dia, um homem, se não me falha a memória, Ifacolade, eu acho que é o nome dele, Ifacolade. Se não for, me perdoe. A pedido de... Foi jogar com o meu Ulu, que na época não era Ulu, foi jogar com o meu Ulu, e meu Ulu disse que ele tinha que cultuar Egungun, um Egungun de Xangu. E foi quando esse homem eu estava lá, na alça de Egungun, esse homem esteve lá. E quando ele chegou lá, foi feito todo o ouro que tinha que ser feito, né? O Egungun veio, conversou com ele, deu conselho, fez o que tinha que ser feito. E meu Alabá pediu, você pode levar, você pode levar fulano, caminho da sua residência. Eu falei, claro que posso, vamos embora. E eu vi Idefá na mão dele. E aquilo me despertou logo uma curiosidade. Aí comecei a conversar com ele, de onde você veio e tudo mais, e como é que é isso, e etc, etc, etc. Foi quando ele me passou o telefone do meu Ulu. Eu entrei em contato com o meu Ulu naquele mesmo dia, de tão ansioso que estava, e marquei um jogo para a semana seguinte. E lá estava eu começando uma nova jornada. E essa sim obviamente existem orixás que vão entrar ainda na minha caminhada, mas aquilo ali foi diferente. Dei meu primeiro passo, fiz Ixefá, que é o passo que eu costumo falar para as pessoas. E novamente, eu não quero aqui impor uma regra, essa é a minha verdade, a minha trajetória que eu estou dividindo com vocês, para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui, né? Mais um homem generoso entrou na minha vida. Mais um homem grande entrou na minha vida. Literalmente, porque ele é grande, e é grande no conhecimento, é grande na generosidade e é grande, né? Diferente do Ifatucum. Conheci esse homem, que eu não vou divulgar o nome dele aqui, porque eu sei que ele é uma pessoa bastante reservada. Se um dia ele
assistir esse vídeo e me autorizar a colocar o nome dele aqui, eu vou colocar com todo o prazer do mundo, porque eu quero que essa casa, que esse templo que me acolheu, ele seja... Enfim, é muita prosperidade que eu desejo para ele, porque ele é outro ser humano ímpar na minha vida. Shofar foi feito e eu perturbei a cabeça do meu Ulu. Perturbei, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu perturbei, porque eu me incomodava, eu queria conhecimento, Então eu saía do trabalho e ia para lá semanalmente para poder estudar. Até que um dia ele usou uma frase que me chamou muita atenção. Porque eu, eu querendo, na verdade, aquele caminho, eu virei e senti aquele caminho muito distante de mim. Eu virei para ele e falei assim: Babá, ele tava me ensinando a jogar o Pelé. E eu falei para ele: Babá, um dia eu quero jogar igual o senhor. Ele disse assim: jogar igual a mim? Orumilá pode falar melhor com você do que comigo. Gente, esse exercício de humildade que meu Ulu fez, Orumilá pode falar melhor com você do que comigo, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi de um Agbá meu, de um mais velho meu. Não que meu Alabá não fale coisas bonitas, pelo contrário, ele é uma figura mais do que importante na minha vida e que reconhece minha espiritualidade. Mas a gente está falando de culturas diferentes. E aí, parênteses. Eu sei que o vídeo está longo, mas a história do Babalaô é longa, me desculpa. Nós queremos os orins, as cantigas, nós queremos os rituais, nós queremos as magias, nós queremos tudo que vem do povo Yorubá. Mas nós não queremos a cultura deles. Às vezes falta a humildade na gente. Às vezes falta o pé no chão da gente. Às vezes a gente está olhando para cima. A gente não entende que, se a gente ficar olhando para cima o tempo todo, a gente não enxerga as pedras que estão aí no meio do caminho, as dificuldades. E o que esse Olu me ensinou naquele momento é que sim, eu tinha a capacidade e eu já estava ali, e que sim, eu podia enxergar além do que ele estava enxergando. Olha a humildade que ele me trouxe. E olha o conforto que ele me trouxe de continuar seguindo com aquele algo. E em um dado momento eu virei para ele e falei assim: Babá, eu quero ser Babalaô. Ele: achei. Você acha que a gente está fazendo o que aqui? A gente está preparando você para isso. Até que chegou o meu dia. O dia que nasceu Ifatokum. O dia que... Esse sim. Foi o dia mais importante da minha vida. Não desmerecendo os outros. Não desmerecendo o meu início. Porque se não fosse o meu início no candomblé, se eu não desse o primeiro, ou melhor, se não fosse o meu início no catolicismo, da espiritualidade me chamando, e se eu não pusesse os pés no candomblé, eu não saberia o que era orixá. Não saberia. E é com muito orgulho que hoje eu tenho o título de Babalaô. É com muita responsabilidade da qual eu trabalho, porque quem regula as minhas leis é Olodumare e são as Yamis. Então, é com todo esse respeito a essas divindades e fora Orumilá, enfim. Orumilá veste branco, eu não posso sujar a roupa dele, né? Que eu continuo a minha caminhada espiritual. É óbvio que o Felipe lá de trás conhece muito mais do que... Eu conhecia muito menos do que o Ifatokum conhece. Mas o Ifatokum estuda sempre, não para de estudar. Porque eu encontrei várias respostas dos porquês no culto ao Orumilá, no culto, no Ixaxé de um modo geral. Mas eu tenho a certeza, e a única certeza, e foi dentro do Ifá que eu descobri essa certeza, que eu vou morrer e não vou conhecer tudo. Foi dentro do Ifá. Então, dentro do Ifá, eu aprendi a ter suru, ter calma, ter paciência, na verdade. Aprendi a ter heró, calma. Que tudo chega no momento certo. Cada degrau que a gente
sobe, a gente vai chegando mais perto do que é mais distante, que é o conhecimento. O culto do orixá é muito amplo, muito amplo. E com essa passagem da minha trajetória, meu principal objetivo é falar para vocês: persistam. Sejam como o bambu, tenham a resiliência do bambu. Veja quantos passos eu dei para chegar onde estou hoje. E ainda tem muitos passos para eu dar até o final dos meus tempos. A única certeza que eu tenho é que eu vou ter que continuar andando. Então sugiro a vocês que continuem andando. Às vezes dá um desânimo, bate um desânimo, porque talvez uma palavra maldita, um comentário mal falado, ou às vezes um grupo. Perceba, nós vivemos no culto do orixá, que diferente da religião, por exemplo, do catolicismo, nós vivemos uma vida do outro. Nós somos de fato irmãos, nós nos chamamos de irmãos. Irmãos sabem da vida um do outro. Então é muito normal e muito comum que a gente se aborreça, que a gente se decepcione. Afinal de contas, a gente se decepciona com pessoas que a gente gosta. Só que relevem as coisas. Relevem. Sabe? Assim, considere que um amigo, um irmão, vai decepcionar você um dia. Inevitavelmente ele vai decepcionar você. Então considere que essa decepção vai vir, porque quando ela vier, ela impacta menos. E você vai ter resiliência para continuar cultuando o orixá. Orumilá na minha vida não tirou absolutamente nada. Orumilá não virou para mim e falou: pare de cultuar o Xalufã. Ou pare de cultuar tal energia, tal divindade, tal entidade. Orumilá somou na minha vida. E eu espero que Orumilá e todos os orixás somem na vida de vocês. Sempre, somem, agreguem valor na vida de vocês. Bom, essa é um pouquinho da minha história. Obviamente tem vários trechos que eu omiti, porque talvez tornariam esse vídeo muito longo, com certeza tornariam, mas talvez eu fosse desconectar muito dessa trajetória que eu estou, né? Porque a gente não para. Conhecimento é a cada dia a gente soma mais. E é isso que faz com que as pessoas se posicionem melhor no mundo que a gente vive. Então, é dessa forma que eu lido com a minha vida. E perceba, não é só a vida dentro do templo, não. Porque não adianta fazer culto de orixá somente dentro do templo. Culto de orixá, assim como qualquer outro culto, tem que fazer dentro do templo, fora do templo, em casa, com os amigos. Não adianta ser espírita somente dentro do templo. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Eu vou... O Babalaô tá com a mesma bata, né? Achei. Tô com a mesma bata porque eu deixei essa bata aqui reservada para fazer aula. É verdade. Bom, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, se puder, dar um like. Se gostou, obviamente, né? Dá um like. Eu vou começar a fazer aquelas coisas que os blogueiros fazem, né? Que eu não estou acostumado. Então, vai ter um dia que eu não vou pedir a vocês para dar like. Então, por favor, já saibam. O Fatocum já pediu para dar like. Então, compartilha, dê like, comenta. Vamos criar uma comunidade. Esse é o propósito disso. Essa nova fase, o propósito é criar uma comunidade. É virtual, não tem problema. Mas vai chegar um momento em que estaremos todos juntos. Celebrando a vida, celebrando a prosperidade, celebrando a riqueza que vai invadir a casa e o lar e a família de todos vocês. Aburo, aboye, odabo. Até o próximo vídeo. Achei.